Oi gente, eu sou a Ana, nutricionista. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal de alimentação. Eu trago dicas para você e para toda a sua família de nutrição de uma maneira geral. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, eu já peço que se inscrevam, curtam e também compartilhem, porque ajuda a entregar para outras pessoas o meu trabalho também. E o vídeo de hoje eu vou falar com vocês de um assunto que está bastante falado agora na mídia, que é sobre o azeite extra virgem. Então eu vou estar falando para vocês dos benefícios do azeite extra virgem, o que pode ter e o que não pode ter, para você escolher de melhor maneira, claro, lembrando que o azeite não é um alimento barato, então a gente precisa saber certinho, porque se trata, né, de um alimento caro e a gente sabe dos seus inúmeros benefícios que tem para a nossa saúde, então a gente precisa ter consciência e saber o que a gente está levando para dentro da nossa casa e também para o nosso corpo, né, porque a gente está falando de saúde e do nosso bolso também. Então, bora lá falar o que é um azeite extra virgem. Ó, o azeite, começando, ele é proveniente da azeitona. Então, para a gente ter aquele óleo de origem vegetal, vai ser colhido lá do pé de azeitona e vai precisar passar por um processo natural, que vai colher, vai passar por uma prensa fria e não pode ter nenhum tipo de solvente na composição, é somente água fria mesmo. Porque se você adicionar algum outro tipo de aditivo que não seja água fria, ele deixa de ser considerado um azeite extra virgem. E depois ele passa também por um processo chamado de malaxação, que é uma palavra bem difícil também, mas eu quis trazer para vocês, se caso vocês ouvirem depois para vocês saberem o que significa, que é o ato de estar amassando ali as azeitonas. Quando a gente amassa por esse processo todo, vai sair aquele líquido que é o azeite. Então ele precisa depois ser envasado dentro de uma embalagem de cor escura, porque, gente, o que acontece? Vai ocorrer um processo natural que é de oxidação, que vai estar alterando ali o sabor, o cheiro também. É a mesma coisa que você pegar uma maçã, ela tá toda bonita ali na casca, quando a gente corta, ela sofre uma oxidação que tá mudando ali. Então é a mesma coisa que acontece com o azeite. E o que acontece? Teve por esses dias na mídia um órgão chamado MAPA, que eu deixei até anotado aqui para ler para vocês, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária. Eles trouxeram pra gente que muitas marcas no mercado brasileiro, marcas conceituadas que acredito que todo mundo já consumiu antes, não sabia que estava levando para casa um azeite que não é extra virgem, né? Ele estava fermentado, já tinha passado de todo um processo que não classifica mais como um azeite extra virgem e estava sendo comercializado. E eu falei para vocês que azeite é um tipo de alimento que é muito caro. Ele traz inúmeros benefícios para nossa saúde, desde que você tenha condições, claro, de colocar na sua rotina, é muito benéfico. E o azeite ele é bastante consumido lá no sul da Europa, principalmente lá em Portugal, na Espanha, Itália, França, eles consomem bastante. E eles têm uma alimentação, acredito que muita gente também já ouviu falar, que é a dieta mediterrânea. Quando eu estava lá na universidade, na graduação, uma vez eu participei de uma palestra que um professor falou. A gente teve uma videoconferência na hora dessa palestra que estava ocorrendo lá na Europa, agora eu não me recordo o país, que o professor estava batendo na tecla. Gente, a dieta mediterrânea ela é muito eficaz para a nossa saúde como um todo. Porque o azeite ele traz inúmeros benefícios que eu falei para vocês, como, por exemplo, assim, uma prevenção de doença degenerativa, como, por exemplo, um Alzheimer, um mal de Parkinson. Por quê? Que dentro do azeite a gente tem polifenóis. E o que é o polifenóis? Eles são compostos naturais que traz esses benefícios como antioxidante, anti-inflamatório, que vai ajudar na prevenção dessas doenças degenerativas que eu falei para vocês, vai te ajudar a prevenir ali um AVC, uma doença do coração, vai te trazer mais longevidade também, prevenção de obesidade também. Então, é um tipo de dieta e alimento que, se você tem na sua rotina, vai te trazer esses inúmeros benefícios. Você pode estar regando na sua alimentação, colocando ali um pouquinho na sua salada. Por exemplo, ali por dia, você pode colocar ali 15 ml por dia, vai ser super benéfico para a sua saúde. Você põe ali na salada, pode colocar ali na sua proteína, por exemplo, falando, vai te ajudar bastante com esses benefícios que eu falei, por conta do polifenol presente nesse alimento, né, que é a azeitona propriamente dita. Mas lembrando que
pra gente escolher de uma maneira correta. Toda vez que você for no mercado e você for comprar, você vai pegar aquela garrafinha, vai virar atrás do rótulo, tem ali a composição nutricional. Precisa ter no máximo até 0,8 percentual de acidez, não pode passar disso, porque se passar disso deixa de ser um azeite extra virgem, então já perde todos esses benefícios que eu falei aqui para vocês agora aqui no vídeo. E o que o mapa, né, que o Ministério da Agricultura e Pecuária citou, que essas marcas tinham, né? Eu não vou citar marcas, mas acredito que muita gente viu. Se você usa mais rede social do que eu, você deve ter visto que tinha sido citado que continha mofo, tinha também ranço, tinha alguns que eram avinagrados também, que não pode conter, e também tinha fermentação. Não pode conter isso no azeite, porque vai alterar toda a questão de paladar, cheiro, né? E quando tem aquela safra ali de azeitona, as azeitonas precisam ser colhidas em perfeito estado para estar atendendo esses benefícios que a gente precisa ter na composição de um azeite. Então, essas marcas estavam comercializando um azeite, um óleo que não era mais extra virgem. Ele deixou de ter essas propriedades por conta desses 4 traços que eu citei para vocês agora. Então, não pode ter. Tanto que se a pessoa for pegar, teve vídeos que viralizaram, que trouxeram, que quando fizeram a análise, estavam falando sobre que continha esses traços de avinagrado, mofo, estava fermentado, também continha ranço, né? Muda todo o sabor, a parte sensorial muda bastante. Então, eu achei interessante bastante essa análise que houve, porque traz pra gente, né? Uma informação que eu acho que é bastante importante, porque a gente que é nutricionista, a gente fala tanto da importância do consumo do azeite, mas também eu achei de extrema importância a utilidade pública tá falando um pouquinho sobre o assunto para vocês escolherem, né, um produto. E como eu falei, não é um alimento barato pra gente estar comprando ali um produto. E tem muita gente que às vezes tem dúvida assim, pergunta assim, não, mas pode consumir se aquecer o azeite a mais de 180 graus? Ele pode. Também saiu em nota, também vou deixar disponibilizado para vocês no final do vídeo um link onde fala entre 180 graus até 200 graus, ele não perde ali as suas propriedades de benefícios para a nossa saúde, tá? E assim, é uma dieta que se você puder incluir na sua alimentação o azeite, vai te trazer esses inúmeros benefícios, vai ficar uma alimentação com muitos benefícios que eu falei, vai te ajudar a ter uma prevenção de uma doença cardiovascular, te prevenir de obesidade, de um AVC, um Alzheimer também, câncer também eu não tinha citado. Então, eles falam bastante da dieta mediterrânea também, para estar incluindo o azeite. Então, e até 0,8% na composição de acidez, para vocês não esquecerem, tá, gente? E estavam também falando, só uma informação assim, todo mundo, eu aprendi na faculdade que o azeite precisa estar envasado dentro de uma embalagem de vidro escuro, né, por conta da oxidação. Dentro dessas pesquisas, dessas análises, teve uma marca que ela estava numa embalagem de plástico que as pessoas, assim, não davam tanta importância por estar numa embalagem de plástico, e ela foi aprovada na análise. Ela atendia todos os aspectos que precisava ter e ela ficou super conceituada. E, assim, claro que a gente sabe que a gente fala, nossa, consumi por diversos anos azeite de marca X, não sabia, mas eu acho que a informação sempre é válida, né? A gente tá ali todo dia aprendendo, né? E eu, como profissional da área, quero estar trazendo para vocês essas informações para ajudar vocês na escolha de um azeite de qualidade. Resumidamente, para vocês fica nessa parte, acidez até 0,8%. E não vai ter erro mais para vocês. E é assim, eu acho que informação a gente tem que sempre estar dividindo, compartilhando informação correta para todo mundo, porque a gente está falando de saúde, de alimentação, porque é um tipo de óleo que precisa ser benéfico, né? A gente sabe que a gente precisa consumir um óleo de qualidade, né? Então, eu acho que nada mais justo do que estar compartilhando e falando o que eu achei sobre essa reportagem, né? Eu também fiquei assim assustada quando eu vi as informações, mas assim, eu fui lá, li um assunto, li um artigo científico
e lembrei da época do que eu aprendi na faculdade, de fato continua o mesmo conceito e eu achei bastante interessante essa análise que houve sobre o que define de fato um azeite extra virgem. E é isso o vídeo de hoje. Peço que vocês compartilhem, curtem, deixem nos comentários se você sabia dessas informações ou não. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!